Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico, bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. Aula de hoje, última aula sobre eclesiologia. Mais um tema, estamos chegando ao fim desse curso, não somente desse tema, depois desse curso, depois desse tema, teremos apenas escatologia, nosso último capítulo nessa jornada de mais de 120 aulas. É uma grande alegria, uma grande satisfação ter você comigo em toda essa jornada, e eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa, que na hora que você vai conversar com alguém, algumas ideias já estão muito mais apuradas, já estão muito mais aperfeiçoadas. Na aula de hoje nós vamos dar andamento, vamos falar mais uma vez sobre a doutrina da igreja. E depois que você já aprendeu tanta coisa, depois que você já aprendeu sobre o que é a igreja, sua natureza, os seus conceitos, depois que você viu sobre a origem da igreja, a organização, a administração da igreja, agora é hora da gente encerrar falando sobre um assunto muito importante. Qual o propósito? Qual é o propósito da igreja? Você já aprendeu muita coisa, já deve ter se encantado aí com a maneira de administrar, seu surgimento, o desenvolvimento da igreja, coisa muito boa, e nós chegamos aqui agora com uma mente bem clara sobre o que é a igreja, como ela administra, formas de governo, as suas preocupações. Agora, qual que é o seu propósito? Para que ela está aqui? Algumas coisas você já aprendeu nas outras aulas, já foi pincelado, já falamos en passant. Agora vamos ver isso diretamente. Para que uma igreja existe? Qual é o propósito de uma igreja? Espero que você já esteja ali antenado, já esteja um pouco na sua mente qual é o propósito. Se não, fique tranquilo, você vai aprender de uma maneira bem clara. Então, aonde você estiver, eu peço para que você acompanhe-me em oração, para que pela graça de Deus, pela graça de Cristo Jesus, nós possamos ter uma excelente aula no dia de hoje. Então feche os seus olhos, incline a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor é a nossa motivação. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é o que nos dá força, o Senhor é o que nos renova, o que nos fortalece, o que nos sustenta. É pelo Senhor que vivemos, é pelo Senhor que existimos, é pelo Senhor que nós caminhamos. Então, Senhor, a nossa alegria está no Senhor, e eu peço, Deus, que essa alegria seja completa à medida que nós te conhecemos melhor, à medida que nós compreendemos melhor os seus propósitos e a sua palavra, para que isso seja pleno, Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa me conduzir, que o Senhor possa me encher de sabedoria, de graça, de virtude, de sensibilidade, de discernimento, para anunciar, Senhor. E que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor, pelo Seu poder, pela Sua graça, também abençoe as pessoas que vão ouvir. Que sejam palavras edificantes, que sejam sementes celestiais, que possa trazer vida, que possa trazer clareza e entendimento. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Primeiro slide dessa introdução importantíssima, um apelo para você valorizar a igreja, um apelo para você levar a sério a igreja, um apelo para você se contagiar, se estimular a igreja, um apelo para você fugir dos hereges, dos desigrejados, para você fugir desses pensamentos insensatos de abandonar a igreja, de deixar a igreja. É o nosso grande apelo. Conheça a igreja, conheça a sua estrutura, o seu propósito, a sua liturgia, a sua importância, a sua organização, para que você veja que plano maravilhoso que Deus estabeleceu, não homens, mas Deus estabeleceu para a sua bênção, para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. Igreja é um presente de Deus para todos nós e você deve valorizar. O texto que está aí de Mateus 16, 18, diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem que edificou a igreja? Jesus. Quem que iniciou a igreja de Cristo? Jesus. Não foi ideia de Pedro, não foi ideia de Paulo, não foi ideia de João, foi o próprio Senhor Jesus. Eu quero que exista uma igreja em meu nome. Por quê? Já explicamos, repito mais uma vez. Os judeus como nação rejeitaram Jesus. Outros judeus aceitaram, mas não eram a igreja judaica que aceitou Jesus, não era o governo judaico que aceitou Jesus, não eram os líderes judaicos que aceitaram Jesus, foram alguns homens,
foram algumas pessoas crentes em Jesus. E Jesus, sabendo que a igreja judaica não iria reconhecê-lo e, portanto, não iria ensinar a respeito dele, ele estabelece a sua própria igreja. A sua própria igreja, a igreja de Cristo, que vai ser formada por qualquer pessoa que o reconhecer como Senhor e Salvador, como Deus, como Messias enviado da parte de Deus. Então Jesus, ele estabeleceu a sua igreja, que é composta de judeus e de gentios, de qualquer um que o receber. Agora não tem mais uma categoria especial de pessoas dentro. Não importa se é judeu, se é grego, se é gentio, se é livre, se é escravo, não importa se é homem, se é mulher, o que importa é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que importa, esse relacionamento com Cristo, essa entrega a Cristo Jesus. Então ele estabeleceu essa igreja. Ele estabeleceu essa igreja, e essa igreja tem um propósito, essa igreja tem uma missão maravilhosa, e você faz parte dela. E se você faz parte dessa igreja que a Escritura diz para você participar, então se você está desanimado aí na sua casa, pensando em sair da igreja, para de pensar bobagem. Se você está pensando que você pode cultuar a Deus sem uma igreja, para de pensar bobagem. Você não foi feito para isso, e não é a vontade do seu Senhor essa ideia. A vontade do seu Senhor é ter uma igreja organizada, bem estruturada, que pensa em uma hierarquia, em cargos, que pensa em assistência aos pobres, que pensa em soluções de problemas de uma maneira inteligente, que pensa em ajudar pessoas, que pensa em ajudar os pobres e os necessitados, sabe? Uma igreja organizada, que preocupa com culto, com reuniões, com a forma, com o momento das reuniões. Uma igreja pensada, com carinho para todas as coisas. Essa é a igreja que Jesus estabeleceu, essa é a igreja que vem do coração de Deus, uma igreja que nos dá, que é uma grande bênção para nós, com Deus e com os nossos irmãos. Então, meu apelo a você é: entenda sobre a igreja, entenda a eclesiologia, para que você saiba o propósito de Deus, você seja mais participante, mais engajado, mais entregue, e você seja um com o Espírito de Deus, e faça com que os propósitos de Deus sejam algo real na sua vida, ok? Bom, próximo slide, o item 2, o propósito da igreja. Depois de aprender muito sobre a igreja, vamos analisar por fim o seu propósito. Dever vai dizer: os objetivos apropriados da vida e ações de uma igreja local são a adoração a Deus, a edificação da igreja, a evangelização do mundo. Então, ou seja, nossas preocupações, o propósito da igreja: pregar a salvação, prover meios de adoração, prover comunhão e edificação religiosa, sustentar uma conduta moral. E todos esses propósitos estão bem delineados nas palavras, nas páginas do Novo Testamento. Então a igreja tem um propósito muito claro no Novo Testamento. Tem um propósito muito bem desenhado, muito bem definido, muito bem revelado no Novo Testamento. Não foi aleatório, foi forjada para um propósito. Propósito que anunciar, pregar o Evangelho. Os embaixadores de Cristo é a tua e a igreja dele. Quem vai anunciar a salvação é a igreja que ele comissionou, composta por judeus e por gentios, por todos que creem em seu nome, que vão fazer com que a voz de Cristo ecoe, que vão fazer com que as nações e as pessoas creiam em Cristo Jesus. Primeiro grande propósito, vamos falar mais sobre isso. Outro grande propósito que nós lemos aqui é prover meios de adoração. Lembra que falamos que um propósito era a reunião? Aí ó, o propósito é estabelecer esses meios de adoração em conjunto, em coletividade, organizar essas reuniões, organizar esses momentos de ensino, organizar esses momentos de edificação. A Escritura também fala: olha, a igreja está ali para quê? Para prover comunhão, edificação, ajudar um ao outro, consolar um ao outro, animar um ao outro. Então essas coisas fazem parte e sustentar uma conduta moral perante o mundo. Então basicamente esse é o propósito. Então você se encaixa na igreja auxiliando para que esses propósitos sejam bem estabelecidos, ok? Então vamos ver? Item 3, primeiro propósito que a gente vê na igreja: pregar a salvação. Pirman vai dizer que a obra da igreja é pregar o evangelho a toda criatura e expor o plano da salvação conforme ensinado nas Escrituras.
Cristo, ao prover a salvação, tornou-a acessível. A igreja, ao proclamá-la, deve torná-la real. Jesus ordenou em Mateus 28, 19, 20: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, propósito da igreja. Por que existe essa igreja? Para fazer com que a mensagem de salvação que veio do nosso Senhor alcance esse mundo perdido, alcance todas as pessoas. Então o grande propósito da igreja é anunciar a salvação. A igreja, ela vai ensinar muitos temas, muitos assuntos, muitas questões éticas, ética bíblica, muitas questões comportamentais, muitas questões familiares, financeiras, vai ensinar muita coisa, mas um propósito importantíssimo, fundamental, é pregar a salvação, é levar pessoas ao conhecimento da verdade, é fazer com que pessoas sejam reconciliadas com Cristo, é fazer com que pessoas tenham o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o propósito da igreja, levar a salvação às pessoas, pregar a salvação, anunciar a salvação. Então nós estamos em uma igreja, Jesus estabeleceu a igreja física, a igreja local, para quê? Para que ela anuncie a salvação, para que ela anuncie a palavra da verdade, para que ela venha ajudar com que pessoas saiam da condenação do inferno, do diabo, e possam estar com Cristo Jesus. Esse é o propósito. Ide e ensinai todas as nações, ou seja, leve pessoas ao meu conhecimento. No slide está escrito: ao estabelecer sua igreja, Jesus determinou que ela continuasse o trabalho que ele inaugurou, o anúncio das boas novas, pois o reino dos céus é chegado e todos são convidados a participarem dele e das bodas do Cordeiro. A gente vê em Lucas 4, 18 e 19, o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, preocupação aqui, Jesus foi ungido, ele falou: olha, façam, deem continuidade ao que eu fiz. O que eu fiz? Eu fui ungido para anunciar salvação, para anunciar boas notícias, para anunciar libertação. Então a igreja, ela continuou o ministério, por isso é a minha igreja, edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo, que dá andamento, dá seguimento ao que ele continuou. E assim como ele foi rejeitado, muitos dos seus seguidores serão rejeitados igualmente. Por quê? Porque seguem o caminho do seu mestre, seguem o caminho do seu Senhor. Então a Escritura vai falar que o propósito da igreja é anunciar a salvação. Então a igreja é constituída em primeiro lugar, e eu coloco isso aqui como muito importante mesmo, talvez realmente seja o mais importante, porque todos os outros são muito, muito importantes também, mas um grande propósito da igreja é pregar a salvação, é anunciar a salvação. No próximo slide, continua trazendo o seguinte anúncio. O anúncio do evangelho não está limitado à própria cidade em que a igreja local está estabelecida, mas é incentivada a proclamar a salvação em outros lugares, por mais distantes e inviáveis que possa parecer. Em Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus está dizendo que, olha, vocês vão anunciar a salvação aonde? Só na igreja local, por assim dizer? Não, vocês vão anunciar na igreja local, vocês vão anunciar em lugares próximos, vocês vão anunciar em outras nações, até os confins da terra. Então há uma preocupação de que a igreja estabelecida por Cristo Jesus seja uma igreja que não esteja preocupada apenas com o seu próprio entorno, com a sua própria realidade, com a sua própria coexistência ali, mas esteja preocupada com o que está fora, preocupado com os perdidos, preocupado com aqueles que não conhecem a verdade. Então ele fala: olha, vocês vão ser testemunhas, vocês devem anunciar essa salvação em outros lugares distantes. A preocupação de vocês devem ser testemunhas para outros lugares que não me conhecem, ok? Marcos 13:10 diz o seguinte: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Quando a gente vê o discurso a respeito do final dos tempos,
o discurso apocalíptico, escatológico, a ideia é: o evangelho deve ser pregado a todas as nações. As pessoas devem ter acesso ao evangelho. As pessoas devem ter acesso à verdade, devem ter acesso ao conhecimento do santo. Em João capítulo 20, verso 21, diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. A missão da igreja é ir ao mundo e fazer discípulos, proclamando o evangelho de Jesus Cristo, no poder do Espírito, e reunindo esses discípulos em igrejas, para que eles adorem o Senhor e obedeçam aos seus mandamentos, agora e na eternidade, para a glória de Deus, o Pai. Ou seja, é clara a preocupação e o propósito da igreja em anunciar o evangelho, em pregar a salvação. Deve ser uma preocupação de toda a igreja em enviar missionários. Devemos, eu vejo essas coisas, me desperta, me alerta, fala: opa, precisamos preocupar com as pessoas que estão lá fora, precisamos preocupar com as pessoas que estão perdidas no mundo, precisamos orar e interceder para que Deus nos dê graça e recursos para enviar pessoas para esse mundo, para anunciar o evangelho, para pregar a salvação, porque há muitas pessoas perdidas na idolatria, muitas pessoas perdidas nas falsas religiões, que não conduzem a Deus, mas conduzem à perdição, muitas pessoas perdidas nesse mundo, muitas pessoas perdidas na vida boêmia, nos vícios, nas imoralidades, na luxúria, no sexo, nas ideologias, na perdição desse mundo, nas doutrinas ruins, nas filosofias corruptas. Muita gente perdida, e é uma preocupação: olha, eu envio vocês. Então Jesus constituiu a sua igreja: edificarei a minha igreja, e o que eu quero que a minha igreja faça? Vá, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecem. Ou seja, não é a igreja que fica ali sempre se defendendo, é uma igreja que ataca, é uma igreja que avança, é uma igreja conquistadora, é uma igreja que desbrava terrenos, é uma igreja que entra no território do inimigo, é uma igreja que luta para alcançar os perdidos, os prisioneiros que foram feitos cativos pelo diabo. Uma igreja que é enviada. Vá. Então, o primeiro propósito que nós vemos aqui: pregar a salvação. Então, pregar a salvação, anunciar a salvação, anunciar a verdade eterna, da condenação eterna, da salvação eterna, da justificação em Cristo Jesus, da expiação. Ela é uma mensagem que deve ser anunciada, deve ser a preocupação de uma igreja, anunciar a salvação e levar essa salvação aos perdidos. O que mais? Item 4. Outro propósito: prover meios de adoração. Pirman vai dizer que Israel possui um sistema de adoração divinamente estabelecido, pelo qual se chegava a Deus em todas as necessidades e crises da vida. Assim também a igreja deve ser uma casa de oração para todos os povos, onde Deus é cultuado em adoração, oração e testemunho. Dever vai dizer que a adoração coletiva de Deus acontece no contexto da congregação reunida, enquanto a adoração individual de Deus ocorre no contexto da vida diária de uma pessoa. Moldar e estimular tanto a adoração coletiva quanto a individual são aspectos significativos do propósito da igreja. Então nós vemos o que? O propósito da igreja: estimular essa adoração, esse culto a Deus. A igreja, ela existe para criar essas reuniões que vai gerar essa adoração coletiva a Deus. E é uma adoração coletiva que a Escritura, ela valoriza demais. Fala: olha, quando 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei presente. Quando vocês vierem à casa de Deus, quando Salomão está consagrando o templo, e orarem, Deus ouvirá. Não que Deus não ouvisse se fosse feito de maneira privada, não que Deus não esteja de uma maneira privada, mas Deus está dizendo: olha, vai ter uma bênção maior, vai ter uma virtude maior se fizerem isso de uma maneira coletiva também. Vai ter uma graça, vai ter uma bênção. Se vocês estiverem 2 ou mais, ali eu estarei presente. Então a Escritura, ela estimula, ela fomenta, ela anima essas reuniões. Olha, se reúnam, se juntem para adorar. Muitas pessoas não sabem cultuar a Deus.
Muitas pessoas não sabem como fazer isso. Muitas pessoas não são instruídas adequadamente. E a igreja estabelece meios de adoração para quê? Para que as pessoas possam ser instruídas, possam desenvolver, possa ter esse momento de adoração. Tem muitas pessoas fracas espiritualmente, que muitas vezes não conseguem fazer isso em casa, infelizmente, mas pelo menos na igreja, elas podem se reunir, se encontrar em vigílias, em cultos, em ensinos, em reuniões, e ter uma adoração coletiva que vai ajudar, que vai servir como rodinha de quem está aprendendo a pedalar. Não sabe direito como fazer, está perto de outras pessoas, está engajado com outras pessoas, está envolvido com outras pessoas, então essas outras pessoas, ela vai poder aprender, estou vendo como que faz, estou vendo como que ora, estou vendo como que adora, estou vendo como cultuar a Deus, estou vendo, poxa, tenho que prestar atenção, ouvir e praticar. Então, a igreja, ele tem esse propósito, se reúnam, cultuem a Deus. Cultuem a Deus, façam reuniões para que Deus seja glorificado. Nesse mesmo slide, está escrito que no último parágrafo, os cristãos são ordenados a ler a Bíblia quando se reúnem para adoração a Deus. Paulo exortou Timóteo nestes termos: até minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. 1 Timóteo 4:13. Portanto, uma das características da adoração congregacional é conhecer a palavra de Deus através da oração, do ensino e louvores. Então a Escritura, ela traz o que para nós? Poxa, peraí, a gente vai se reunir para quê? Para aprender a palavra. Vai se reunir para quê? Para conhecer a Deus. Quantas pessoas têm esse hábito de estudar, de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus? Quantas pessoas são instruídas nas ciências da palavra de Deus? Quantas pessoas meditam e têm a sabedoria da palavra de Deus? A própria Escritura diz que Deus estabeleceu pessoas com dom de palavra de sabedoria, outros com palavra de conhecimento, que Deus vocacionou pessoas para serem mestres e doutores, outras que foram vocacionadas para serem pastores, ou seja, são pessoas que foram abençoadas e foram qualificadas por Deus para cumprir essa missão de ensinar, porque nem todo mundo aprende fácil, nem todo mundo entende, nem todo mundo compreende bem. Algumas verdades essenciais qualquer pessoa pode compreender, mas existem outras verdades que você precisa de um instrutor, de um mestre. Quantas vezes Jesus ensinando parábolas e os discípulos não tinham entendido? Mestre, a gente não está entendendo. Mestre, o que o senhor quis dizer com isso? Mestre, por que o senhor falou daquela maneira? Mestre, como que a gente lida com isso? Mestre, eu tenho que perdoar 7 vezes mesmo? É assim que faz? Mestre, como que eu lido com essa situação aqui que a palavra de Deus fala que pode, ou que pode mandar carta de divórcio? Mestre, muita gente não sabia. Mestre, qual que é o maior mandamento? Algumas pessoas evidentemente vinham para provocar, testar, mas outras pessoas vinham por ignorância, vinham para buscar esclarecimento. Mestre, como que eu faço para herdar o reino dos céus? Eram judeus, conheciam a lei, conheciam a palavra, conheciam muitas vezes os profetas, mas não entendiam claramente. O eunuco, o homem que estava indo para Jerusalém adorar, e Filipe vai batizá-lo, ele está lendo Isaías, mas ele não entende, ele fala, poxa, como que eu vou entender se ninguém me ensina? Então os cultos, as reuniões, elas têm muito propósito de quê? De trazer esse ensinamento para as pessoas, da palavra de Deus, como Felipe, como Jesus, como Paulo, como Pedro, ensinar a Escritura. Vou ensinar para você a Escritura. Paulo estava numa determinada cidade, e ele ia embora, sabia que dificilmente ele voltaria para aquela cidade, ele ficou pregando até meia-noite, até tarde da noite, entrou madrugada dentro, falando, foi tão cansativo, foi tão longo, que uma pessoa que estava sentada na janela caiu e morreu. Paulo foi e ressuscitou, porque longe, é uma vergonha para Deus alguém morrer por conta do ensino. Então Paulo foi e ressuscitou, mas sabe, é o último dia, estamos reunidos aqui, nos reunimos, vou falar da palavra, tudo que eu puder compartilhar, tudo que eu puder ensinar, tudo que eu puder esclarecer, tudo que eu puder orientar, tudo que eu puder divertir, tudo, olha, eu vou me doar ao máximo, eu quero colocar tudo para vocês, gravem tudo que eu estou falando, lembrem de tudo que eu estou falando, vocês precisam conhecer a Deus, conhecer a palavra. Então, o que tem de mais especial, por assim dizer, de mais relevante em uma reunião,
é o conhecimento da palavra. É conhecer a Deus, é conhecer a palavra de Deus. Então essa adoração congregacional, esse momento de culto congregacional, ele é feito prioritariamente para que as pessoas sejam edificadas, elas aprendam a palavra. Então assim, como está escrito aí, portanto, uma das características da adoração é conhecer a palavra de Deus através da oração e louvores. Ou seja, as músicas cantadas na igreja devem também ter um cunho de ensino. Você está cantando uma passagem bíblica, cantando um trecho da Escritura, cantando algo que me faz guardar a Escritura melhor, a palavra melhor, a verdade de uma maneira melhor, orando com base nas Escrituras, ensinando a palavra de Deus. Tem que ser uma bomba de verdades anunciadas no culto. Então, o propósito maior de um culto, de uma reunião, é edificação. Paulo vai falar, olha, quando eu me reúno com vocês, eu prefiro falar 10 palavras inteligíveis do que 1000 ininteligíveis, porque se eu falo 1000 palavras ininteligíveis e ninguém me entende, o que adiantou? Mas se eu falo 10 palavras inteligíveis, eu edifico vocês, eu abençoo vocês. Então, se eu vou reunir, se vocês vão reunir, vocês têm que preocupar com inteligibilidade, vocês têm que preocupar com edificação, palavra. Você não pode entrar e sair de um culto sem ter aprendido alguma coisa. Você não pode entrar e sair de um culto sem ter tido uma edificação. Você não pode entrar e sair de um culto sem ter uma transformação, sem ter somado mais conhecimento de Deus à sua pessoa. Tem que sair mais santo, tem que sair com mais informação, com mais clareza a respeito da pessoa e da palavra de Deus. Grande propósito, então, da igreja é prover esses meios de adoração, esses cultos, vigílias, reuniões de homens, mulheres, jovens, crianças que vão passar a palavra de Deus para essas pessoas, que vão usar a palavra de Deus como a ferramenta mais importante para a edificação, porque estão vindo aqui para serem edificados. Prover meios de adoração. No outro slide diz, assim, as reuniões que promovem a adoração congregacional, e é muito importante, a gente está falando da reunião, não do privado, tá? Que privado é o seu particular, você sozinho. Devem conter louvor, Efésios 5,19, falando entre vós, ou seja, no meio de vocês, nas reuniões de vocês, quando vocês se reúnem, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Então ele está estimulando o quê? Olha a igreja de Éfeso, quando vocês se reunirem, cantem, salmodiam, cantam salmos, hinos, cânticos espirituais, cantem, coisas que vão trazer edificação. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Como que a palavra de Cristo vai habitar abundantemente? Ensinando, admoestando e cantando. Vamos se reunir? Que a palavra de Cristo viva de maneira abundante. Que você conheça muito a palavra de Deus, que você conheça muito a lei de Deus, que você conheça muito o propósito de Deus, quem Deus é, como? Ensinando, advertindo, conversas, orientações, admoestações. Terceiro, cantando, cante a palavra, que a palavra te edifique, cante versículos, cante passagens, cante mensagens da Bíblia, para que a palavra seja abundante na sua vida. Poxa, conheça a palavra, por quê? Porque eu canto a palavra, conheça a palavra, por quê? Porque eu aprendo a palavra, conheço a palavra, por quê? Porque eu sou cheio dessa palavra. Eu tenho contato com ela. Quando eu me reúno com os irmãos, a palavra prevalece. Ensino, Romanos 10,17. De sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Pregação. Nós lemos ali em Efésios, em Colossenses, a importância da pregação. E aqui em Romanos, mais uma vez, olha, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Muitas pessoas vão crer em Cristo, vão crer nas verdades, na ética, na estrutura de casamento, na estrutura familiar, na estrutura financeira que a Escritura traz, porque ouviram e creram. A fé vem pelo ouvir, então tem que ter ensino. Vocês vão se reunir, não vão aprender nada de Deus? Então para que se reuniu? Isso pode se chamar qualquer coisa, mas isso não é um culto.
Estou me reunindo para quê? Para falar da vida dos outros? Não, isso não é um culto, é uma fofoca. Eu me reuni para assistir o filme do Batman. Isso não é culto. A gente se reuniu para ir no cinema. Isso não é culto. A gente se reuniu para jogar futebol. Isso não é culto. Não, estamos culto. Não. Isso é um entretenimento. Isso é uma comunhão. Isso não é culto. Então, assim, são coisas distintas que a Escritura traz. São meios de adoração coletivos, no qual a palavra de Deus é o grande propósito em ser aprendido através do louvor, do ensino, através da oração também. Então nós temos o quê? 2 propósitos já que nós aprendemos. O primeiro deles, pregar a salvação. Dentro da igreja, fora da igreja, alcançar os perdidos, onde eles estiverem. 2, prover meios de adoração. São as reuniões, os cultos, as reuniões segmentadas, seja homem, mulher, jovem, seja crianças, e cultos de ensino, reuniões de estudo, tudo que nos leve a conhecer mais a Deus, que é o propósito central. O que mais? Para que a igreja serve? 5, prover comunhão religiosa. Pirman vai dizer, o homem é um ser social, ele anseia por comunhão e intercâmbio de amizade. É natural que ele congregue com aqueles que participam dos mesmos interesses. A igreja provê uma comunhão baseada na paternidade de Deus e no fato de Jesus ser o Senhor de todos. É uma fraternidade daqueles que participam de uma experiência espiritual comum. O calor dessa comunhão era uma das características notáveis da igreja primitiva. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, a igreja tem um propósito de unir. Na primeira aula, conceito de igreja. A igreja é um lugar onde os membros dessa reunião são chamados de irmãos. Então tem um propósito de fraternidade. A natureza da igreja é uma fraternidade, é ser uma família. E tem comunhão também. Eles se reuniam para orar? Sim. Vigília. Opa, a galera ia fazer vigília em Atos? Opa, o pessoal estava fazendo vigília, estava orando. Se reunia, ia lá no templo e oravam juntos. Maravilha. Se reuniam para aprender? Nossa, eles se reuniam para estudar a palavra de Deus, para compartilhar da palavra, para dar testemunho das coisas que estavam acontecendo, para edificar. Maravilha. Eles se reuniam para bater papo, comer, conversas triviais, só ter comunhão, coinonia, aproximar um do outro? Sim. A igreja está aí para isso também. Nesse mundo carente, nesse mundo difícil, onde as famílias estão se deteriorando, onde as pessoas estão cada vez mais individualistas, mais separadas, onde as pessoas estão vivendo de depressão, de ansiedade, de sofrimento, aí um dos propósitos da igreja é tentar criar uma família, tentar criar um ambiente amistoso, tentar desenvolver amizades, bons relacionamentos, um momento que esses irmãos possam ter um entretenimento, possam se divertir juntos, possam ter momentos agradáveis juntos, podem comer juntos, possam ter essa unidade. Então a igreja, ela também está para isso. Imagina só quanta perseguição os cristãos do primeiro século sofreram, quantas traições, quantas pessoas que eram judias e reconheciam Jesus como mestre, as suas famílias abandonavam, as sinagogas os expulsavam porque criam em Jesus. Quantas pessoas perderam familiares, perderam trabalhos, perderam status sociais por se converter a Cristo Jesus. Poxa, essa pessoa se tornou uma pessoa carente, essa pessoa se tornou uma pessoa fragilizada, solitária, abandonada. A igreja, o propósito da igreja também é acolher essa pessoa e pessoas com esse perfil, para que uma possa consolar a outra, uma possa animar a outra, uma possa amar a outra, uma possa ajudar a outra, que uma possa preencher um pouco desse vazio, consolar essa outra pessoa nessas carências, nessas fraquezas. Quantas pessoas hoje em dia que convertem a Cristo Jesus, mas os familiares não convertem, continuam nas suas idolatrias, continuam no paganismo, continuam nas suas seitas e hostilizam e se afastam porque a pessoa agora parou de ter práticas mundanas, parou de ter envolvimento muitas vezes com bebedices, parou de ter envolvimento com músicas mundanas, com ambientes mundanos, pecaminosos, de palavrão, de chocarrices, de vaidades, de imoralidades, que mudou a sua vestimenta e a família hostiliza.
Aí a pessoa vem à igreja e a família já deu as costas para ela. Qual que é a expectativa? Olha, que sejam unidos na comunhão, que possam amar um ao outro, que possam preocupar um com o outro, valorizar um ao outro. No mesmo sentido, Hebreus capítulo 10, verso 24, vai falar: e consideremos uns aos outros, ou seja, preocupemos uns com os outros, valorizemos uns aos outros. Para o quê? Para nos estimularmos à caridade e às boas obras, admoestando-nos uns aos outros. Então, está falando, olha, se unam, estejam um do lado do outro, para quê? Para um animar o outro, para um empurrar o outro, para um advertir, admoestrar o outro. Estamos aqui juntos, vamos ter comunhão, a nossa amizade, o nosso relacionamento. Eu vou poder te animar, você me anima. Eu vou te divertir, você me diverte. Sabe? Deixa essa moleza de lado. Pode falar nada para ninguém. Que fica ferido, que faz bico, que fica fazendo graça, que fica depressivo. Pelo amor de Deus, isso faz parte da saúde. Isso é um relacionamento saudável, a divertir uns aos outros, estimular uns aos outros, faz parte da comunhão. Eu só posso jogar futebol com ele, não posso falar nada, não tem intimidade, não tem amizade, é mais superficial do que tudo. Não é esse tipo de relacionamento. A igreja veio para prover uma oportunidade de ter comunhão e desenvolver laços intensos. Como a Escritura mesmo diz, há amigos que são mais chegados do que irmãos. Ou seja, às vezes a igreja vai ser um canal, um instrumento, uma ferramenta para que uma pessoa possa encontrar uma boa e verdadeira amizade. Uma verdadeira amizade que vai te divertir se você errar. Uma verdadeira amizade que vai te elogiar se você estiver certo. Uma verdadeira amizade que vai estimular você a fazer o que é certo. Uma verdadeira amizade que vai advertir você, que vai ser um amigo, que vai andar com você, que vai ser fiel, que vai ser amigo. Então a Escritura ela fala, olha, a igreja está aí para quê? Para ajudar, para desenvolver essa comunhão, para desenvolver bons relacionamentos. E Atos 42, 46, 47 diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvar. Então aí está escrito o quê? Qual que é o testemunho de Atos? Olha, eles se reuniam, eles comiam juntos, estavam junto na igreja, estavam junto em casa. A unidade não estava restrita só ao ambiente do templo. Estava aqui, a gente está unido aqui na igreja, está unido lá em casa, a gente come junto. E como que a gente faz? Com alegria, com singeleza, com simplicidade, com humildade, com graça no coração. A gente está comendo junto, está se alegrando junto. Então assim, o propósito da igreja é desenvolver isso. Então você que está me ouvindo, preste atenção, você que está ouvindo esse estudo, um dos propósitos de Deus te colocar dentro da igreja é que você ame as pessoas e que você seja amado pelas pessoas. Então para de esperar só os outros chamarem, mas vá amar as outras pessoas também. Convide pessoas para ir na sua casa e seja convidado. Abra mais o seu coração para que você seja estimulado, porque só vai ser estimulado quem está desanimado. Vai ser demonstrado só quem está meio que cambaleando. Abra um pouco o seu coração para que você seja tratado, para que você seja abençoado. O que mais? Então nós vemos que pregar salvação, prover meios de adoração, prover comunhão religiosa, guarde isso no coração. 6. Próximo slide, prover edificação religiosa. A igreja é responsável por fortalecer seus membros, edificando, consolando, animando e advertindo, e para isso Deus estabeleceu pessoas capacitadas pelo Espírito Santo. Efésios 4, 11 ao 16, ele mesmo deu uns para os apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Já são santos, mas quer o aperfeiçoamento para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e em caridade, cresçamos em tudo naquele
que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as justas operações de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então olha aqui, que texto maravilhoso. Deus estabeleceu a igreja para pregar a salvação para quem está perdido, mas também para ajudar quem já está salvo, para edificar quem já foi salvo, para fortalecer quem já está salvo, para edificar, para preparar para o ministério quem já foi salvo. Então a igreja está aqui para quê? Para cuidar de quem está aqui dentro e quem está lá fora. Então a Escritura, ela estabeleceu, e a palavra de Deus traz para nós que Deus vocacionou pessoas para cuidar de quem está dentro da igreja. Isso é uma maravilha, isso é brilhante. Nós vemos uma dupla preocupação e um duplo propósito da igreja. A igreja foi estabelecida para quê? Para pregar a salvação e se preocupar com os perdidos. Mas só com os perdidos que estão fora da igreja? Não. Os perdidos que estão dentro da igreja? Também. Mas também com os santos. Muitas igrejas, às vezes a pessoa convertida, foi batizado, acabou, abandonou. A pessoa fica sozinha. Não tem uma edificação, não tem um desenvolvimento, não tem um crescimento, não tem um projeto ministerial, não tem um trabalho com essa pessoa. Então a ideia da Escritura é ter essa edificação, é preparar pessoas para edificação, para a obra do ministério, para que sejam maduros, para que não venham ser enganados pelas doutrinas, pelas heresias, pelos erros, para que possam desenvolver e serem edificados, para que não sejam enganados. Ou seja, a igreja foi feita para quê? Para fortalecer você. Aí você não vai à igreja e você está fraco espiritual? Claro que está fraco, por quê? Porque não está sendo fortalecido. Você precisa entender que a igreja foi feita para ajudar você que está fraco, para você que está débil, para você que está no momento que não entende as coisas, que não consegue lidar bem com elas, para você que está sendo enganado pelas heresias. A igreja foi estabelecida para te edificar, para te fortalecer, para preparar você para o ministério. Então, o propósito da igreja: edificação religiosa. Então, na igreja você vai ser preparado para o ministério. Na igreja você vai aprender a defender a sua fé. Na igreja você vai desenvolver-se espiritualmente, a imagem do varão perfeito. Na igreja você vai ser assistido e auxiliado a crescer espiritualmente. Então, um propósito maravilhoso da igreja é a edificação religiosa. Paulo fala: olha, eu quero ir para Roma para edificar vocês. Digo, edificarmos-nos uns aos outros. Eu estou aí para fortalecer vocês e vocês me fortalecerem. Esse trabalho de edificação acontece dentro da igreja de maneira vertical, onde alguém de uma autoridade maior edifica quem autoridade menor, e também na linha horizontal, pessoas da mesma categoria, membros com membros, presbíteros, diáconos com diáconos, também na horizontal, edificando e ajudando uns aos outros. Então a igreja tem como propósito edificar. Então, quando nós nos preocupamos com o ministério da igreja, nós temos uma dupla preocupação: formar pessoas para trabalhar dentro da igreja e formar pessoas para trabalhar fora da igreja. Pessoas que vão edificar os santos que estão dentro da igreja e pessoas que vão pregar salvação para os que estão fora da igreja. Então é um duplo trabalho, tem duas equipes dentro da igreja. Toda igreja tem que ter duas equipes: os que vão trabalhar com foco aos perdidos lá fora e os que vão trabalhar com foco aos que estão aqui dentro. Jesus foi a pessoa que principalmente trabalhou com foco dentro da igreja. Ele foi para Israel, que era a igreja, e ele preparou essas pessoas para o ministério, preparou essas pessoas, ensinou, fortaleceu, edificou, e essas outras pessoas, Pedro, Paulo, eles aí se preocuparam, especialmente Paulo ali, com os perdidos que estavam fora de Israel. Então, nós vemos o quê? Essa preocupação de quê? De prover edificação. Então, olha a igreja, propósito da igreja: lá fora, pregar salvação. Dentro que a gente tem coisa pra caramba. Prover meios de adoração, prover comunhão, prover edificação. E por fim, a igreja tem um propósito também, que é, acompanhe comigo, sustentar uma norma de conduta moral.
Bridges vai dizer que a igreja é o espelho que reflete todo o esplendor do caráter divino. É um grande cenário em que as perfeições de Jeová são mostradas ao universo. Pirman vai dizer que a igreja é a luz do mundo, que afasta a ignorância moral, e o sal da terra que preserva da corrupção moral. A igreja deve ensinar os homens a viver bem e a se preocupar e se preparar para a morte. Ela deve levantar sua voz de admoestação contra as tendências para a corrupção da sociedade. Efésios capítulo 3, verso 10 diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Ou seja, pela igreja, Deus seja conhecida, a multiforme sabedoria seja conhecida, dos principados e potestades nos céus. E 1 Timóteo capítulo 3, verso 15 diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A igreja de Deus, ela tem um propósito de fazer com que Deus seja conhecido, com que o padrão moral de Deus seja conhecido, e de ser uma oposição, ser um exemplo, ser um baluarte, ser uma embaixada, ser uma referência de um padrão moral sadio. E permitir com que, através do seu comportamento saudável, a maldade não se desenvolva e que pessoas sejam contagiadas a essa bondade. Então a igreja tem uma missão de ser uma referência, A Escritura vai dizer que os gentios falam mal de Deus por causa dos judeus. O comportamento dos judeus era tão reprovado que eles achavam que isso era coisa de Deus. Não, Deus deles não presta, olha o comportamento deles. Então nós temos que, se uma igreja é saudável, Deus é glorificado. Se uma igreja não é saudável, Deus é blasfemado. Se uma igreja é saudável, o padrão moral dessa igreja, ela vai ser uma propaganda positiva a respeito da Bíblia e da pessoa de Deus. E um dos propósitos da igreja é esse, é gerar essa propaganda positiva. A igreja deve ser um local, deve ser um lugar onde a verdade é ensinada com sabedoria, com maturidade, com discernimento, com delicadeza, com sobriedade. Deve ser uma palavra bem ensinada, que qualquer um que ouvir não vai ficar escandalizado, pelo contrário, vai ficar admirado, falando: puxa, a palavra de Deus é muito mais inteligente do que eu imaginava. Poxa, a mensagem de Cristo é muito mais sóbria. Poxa, a maneira que eles ensinam sobre casamento, poxa, é muito mais inteligente do que a maneira que o mundo ensina. A maneira de lidar com problemas emocionais, a maneira de lidar com dinheiro, a maneira de lidar com os filhos é muito mais inteligente, muito mais sensata, é muito mais viável do que a maneira mundana. A maneira de lidar com as palavras, a maneira de lidar com a vida, o seu próprio corpo é muito mais sensata. Não, o que é isso? É especial. Então, é muito importante que a igreja ela seja essa luz para esse mundo. Que as pessoas possam ver na igreja uma referência saudável. E que a igreja possa ser objeção. Não, nós não concordamos com isso. Nós não concordamos com o aborto, não concordamos com a maldade, não concordamos com ideologias, não concordamos com o roubo, não concordamos com a corrupção, não concordamos com o desrespeito às autoridades, não concordamos com a rebeldia, não concordamos com as blasfêmias. Não concordamos. Então a igreja deve ser uma referência muito saudável, deve ser a luz deste mundo. Então, ela deve sustentar o padrão de conduta. A expectativa de um comportamento saudável está entre aqueles que estão na igreja de Cristo, não entre os gentios, não entre os ímpios. Se você espera que o cristão seja o que tem domínio próprio no trânsito ou o ímpio? De quem você espera? De quem Deus espera? De quem o mundo espera um comportamento perdoador? De um cristão ou de uma pessoa que não honra a Deus? É de um cristão. Qual o casamento que se espera ser mais saudável? De um cristão ou de alguém que não conhece a Deus? De um cristão. Então você tem que ser luz no mundo. E a igreja deve ser esse padrão de moralidade, deve sustentar, deve defender, deve proteger essa verdade através dos seus ensinamentos, mas principalmente através da sua conduta. Resumo no último slide. Propósito da igreja: pregar a salvação, prover meios de adoração, prover comunhão religiosa, prover edificação religiosa, sustentar uma norma de conduta moral. Para isso que a igreja está aqui. É uma bênção
É algo fantástico, é maravilhoso, é um propósito perfeito para os que estão lá fora, para os que estão aqui dentro, para a sociedade de modo geral. A igreja é uma grande bênção. Abençoe a igreja que você está, ore pela igreja que você está, jejue pela igreja que você está, sirva na igreja que você está, fortaleça a igreja que você está. Tem muita gente que fala mal, seja alguém diferente, faça diferença, seja alguém do bem, seja alguém santo, seja alguém poderoso, seja alguém que glorifica o nome de Deus através da igreja e faz com que Deus seja conhecido através de um comportamento santo, eficaz, sábio e sensato. Bom, assim nós encerramos essa sessão, encerramos esse tema de eclesiologia. Espero muito que essas palavras tenham entrado no seu coração e que você tenha enxergado a igreja de uma maneira muito diferente, de maneira mais profunda, mais viva, mais eficaz e mais madura. Deus abençoe você e eu encontro você no nosso próximo tema, escatologia. Até lá, Deus te abençoe.